eu vou aqui me referir a dois projetos que apresentei para tramitar no Senado, no Congresso Brasileiro. Apesar dos sinais de trégua na economia brasileira, que se acentuaram na semana passada com a euforia do mercado financeiro, a equipe econômica do governo Temer prepara o corte de despesas para garantir o cumprimento da meta fiscal de 2017, fixada num déficit primário de 139 bilhões de reais, valor que representa 2% do PIB. O volume do corte ainda não foi definido, mas a expectativa é que ele fique entre 20 e 40 bilhões. O motivo para a nova tesourada do governo gira em torno de duas incertezas do lado das receitas. Primeiro, a não confirmação de 40,2 bilhões de recursos extraordinários decorrentes da venda de ativos, como a Caixa Seguradora, o Instituto de Resseguros do Brasil e Loteria Instantânea, de novas concessões e da reabertura do programa de repatriação, que deve ocorrer agora no mês de fevereiro, foi votado na Câmara e vai voltar ao Senado, que foi alterado lá na Câmara. Então nós vamos ter que, tão logo retornemos em março, possamos votar para que a repatriação, que tinha uma expectativa de ser retomada agora em fevereiro, já só vai ficar para março. Então essa receita que o governo estava imaginando para diminuir o déficit de 40,2 bilhões ainda está pendente da aprovação do projeto pelo Congresso. 2. O crescimento da economia. As receitas foram calculadas considerando que o PIB crescerá 1,6% em 2017. Ocorre que o próprio governo já prevê um crescimento menor, de 1%, e já se fala até em 0,5%, sendo uma das estimativas mais otimistas. Dentro da própria equipe econômica, já se analisa a possibilidade de reduzir, como eu disse, a projeção para o PIB para algo próximo a 0,5%, o que derrubaria ainda mais o cenário para a geração de receitas no ano corrente. Com o objetivo de contribuir para uma otimização na arrecadação, permitindo ao governo contar com mais recursos para aplicar em saúde, segurança, educação e infraestrutura, iniciamos este ano legislativo apresentando o PLS 01 de 2017, que dá possibilidades de atualizar o custo de aquisição de bens e direitos sujeitos à tributação do ganho de capital mediante a incidência de alíquota reduzida. Esse projeto ele foi estruturado numa reunião que tivemos com o advogado tributarista do Pará, Lenilson Pontes, foi vice-governador, um advogado de competência nacional, e até na conversa que tivemos com ele, quando discutíamos o projeto, ele citou que esse projeto seria uma repatriação, entre aspas, interna. E eu explico por que ele considera como uma repatriação. A ideia, a exemplo do que já ocorreu por meio da Lei 8.383 de 1991, então lá se vão quase 30 anos também, é permitir que o contribuinte reajuste o custo de aquisição de tais bens. Todavia, diversamente da Lei de 1991, a diferença não estará isenta. O ganho de capital, ou seja, o valor que está na sua declaração de renda daquele bem e o valor que você vai determinar de mercado para o mesmo bem hoje, a diferença entre os dois, em 1991 ela foi isenta. Agora não, pelo projeto ela é tributável, só que com uma alíquota reduzida, para que o proprietário do bem ele tenha interesse em fazer a reavaliação, mesmo pagando o imposto de renda, como eu disse, com a alíquota reduzida, para 10%, que é a proposta do projeto, que é inferior
àquela contabilizada em eventual e futura operação de venda, que vai de 15% a 22,5%. Então, se o proprietário for fazer a declaração na época em que ele vender o bem, ele vai pagar, dependendo do ganho de capital, uma taxa de 15% a 22%, 22,5% da diferença. Pelo projeto, ele fará a correção agora, né, e pagará pela diferença só 10%, que é um atrativo para que ele possa atualizar os seus bens e possa, então, com isso, ao pagar a alíquota de 10%, ele vai trazer receita, como eu disse, repatriação, entre aspas, para a União. E os benefícios dos projetos não, evidentemente, ficam só com a União. Eles se estendem ainda aos estados e municípios, na medida em que a União é obrigada a repassar 46% da arrecadação do imposto sobre a renda, sendo 21,5% destinado aos fundos de participação dos estados e 24,5% ao fundo de participação dos municípios. Além disso, 3% são destinados à aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Vale ressaltar que a operação de alienação ou transferência de bens e direitos é futura e incerta. Portanto, não gera expectativa de recolhimento. Dessa forma, a antecipação decorrente do reajuste do custo da aquisição traria nova receita à União, dando ao governo federal condições de aplicar um corte mais suave no orçamento deste ano, preservando importante soma de recursos para serem aplicados, como eu disse, em saúde, educação, segurança, infraestrutura, enfim, todas as necessidades de atendimento da população. Esse é o projeto PLS 01 de 2017. E protocolamos também a PEC 04 de 2017. Essa PEC, ela veda a filiação partidária aos juízes eleitorais, dos tribunais eleitorais. Ao mesmo tempo em que apresentamos, como eu disse, o projeto para otimizar a arrecadação do governo, agradeço o apoiamento de meus pares que assinaram na última semana a PEC para tramitar a PEC de nossa autoria. A referida PEC veda aos membros da Justiça Eleitoral filiação partidária nos 2 anos anteriores à posse no cargo ou ao início do exercício da função. O senador Regufe, à época em que estava colhendo as assinaturas para tramitar o projeto, o senador Regufe fez pela ordem, dando não só a sua assinatura, mas dando apoio também, já no mérito da PEC, não só para a tramitação, como ocorre quando se pede apoio dos nossos pares. Senador Regufe, a parte por Vossa Excelência. Senador Flecha Ribeiro, eu quero parabenizar Vossa Excelência por essa proposição. Eu considero ela importante, porque é uma verdadeira anomalia do nosso sistema, uma pessoa que vai cumprir uma função como juiz eleitoral acabar de ter tido uma filiação partidária num curto prazo de tempo. Isso, para mim, é algo absolutamente maluco de se ter. Deveria ser uma coisa tão óbvia que alguém que vai julgar e que vai participar como julgador na Justiça Eleitoral, o mínimo que se espera é que a pessoa não tenha tido uma filiação partidária recente para que ela tenha um mínimo de isenção. E o mesmo vale a posteriori, quando ela sai dali. Tem que ter um período que ela fique sem filiação partidária. Eu acho que nós, no Brasil, já temos uma anomalia na existência da Justiça Eleitoral. Justiça Eleitoral e Justiça do Trabalho são coisas que no Brasil, aliás, o Brasil aqui é muito criativo. E, às vezes, pega o dinheiro do contribuinte, ao invés de colocar na justiça comum, como são em vários países do mundo,
gasta o dinheiro do contribuinte com coisas que não deveria estar sendo gastos, com estruturas que não estavam dispendiosas, que não deveriam estar consumindo o dinheiro dos impostos dos contribuintes brasileiros. Então, já não deveria ter, na minha concepção pessoal, nem justiça do trabalho, nem justiça eleitoral. Mas, tendo, o mínimo que se espera é que um juiz eleitoral ele não tenha uma filiação partidária, ele seja alguém com mínimo de isenção. Então, eu parabenizo Vossa Excelência por essa proposição, fiz questão de assinar, e espero que tenha, aqui nessa casa, não tenha não tenha o destino da gaveta, e sim tenha o destino de uma tramitação célere, porque é uma proposição importante para as pessoas de bem desse país, que querem ver as coisas nesse país sendo mais justas e mais corretas. Agradeço, senador Regufe, a parte de Vossa Excelência, e tenha certeza que nós já pedimos o apoio dos nossos pares para que a gente possa tramitar. Como Vossa Excelência colocou, o que se pretende com a PEC é que dê a quem estiver como juiz isenção para julgar pelo mérito das provas que chegam às suas mãos, e não por uma questão de afinidade partidária que teria por estar afiliado ou ter sido parlamentar de outro partido e agora não está no mandato, mas continua ligado ao partido político. A medida garante a imparcialidade no julgamento de questões eleitorais, atributo especial a qualquer magistrado, fator legitimador do exercício da função e de credibilidade de suas decisões. Em seu livro, aspas, Corrupção Política, Mecanismo de Combate e Fatores Estruturantes do Sistema Jurídico Brasileiro, fecho aspas, Glauco Costa Leite, mestre em Direito Político pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e juiz do Tribunal de Justiça Eleitoral de São Paulo, ressalta que a imparcialidade é constituída de 3 subelementos: isenção, isto é, não ser parte na causa; imparcialidade propriamente dita, entendida como ausência de interesse no resultado do litígio; e independência, que seria a desvinculação ideológica com as partes ou objetivo litigioso. Já concluo. Ora, não é possível que, por vezes, sejam designados para exercer a função de juiz eleitoral, na cota da advocacia, profissionais que atuam como mandatários e representantes de partidos políticos e que só se afastam dessa atividade a partir da respectiva indicação. Faz-se necessário a emenda à Constituição para proporcionar condições de julgar, efetivamente, controvérsias eleitorais e partidárias com objetividade e segurança, sem que sejam afetados por possíveis afinidades políticas e ideológicas ainda recentes. É certo que o artigo 95 da Constituição Federal já prevê a vedação à filiação partidária aos magistrados. Todavia, no caso da Justiça Eleitoral, que julga diretamente os processos relativos à atividade partidária e ao processo eleitoral, o nosso entendimento é de que é preciso adotar uma incompatibilidade adicional entre o exercício da missão de julgar e as atividades político-partidárias. É indispensável o fortalecimento das instituições de combate à corrupção e é neste sentido que defendemos a PEC número 4 de 2017. Acredito que este seja um princípio defendido por todos. Destaco as palavras, me refiro aqui novamente, senador Regufe, do senador Regufe, que repetiu agora numa parte que fez, ao assinar a PEC, fez questão de se manifestar aqui neste plenário, solicitando a adoção de um mecanismo sério na avaliação da proposição. Concluo, presidente, dizendo que não podemos dissociar a economia da política e nem a política da economia. Esses temas estão umbilicalmente conectados. Atacar simplesmente os problemas da frustração da Receita é certo, alcançaria algum resultado. Mas, ainda assim,
ainda precisaríamos fechar por completo a torneira da corrupção, que ainda pinga água em nossos campos férteis, enlameando-os e impedindo a colheita de frutos sadios. Muito obrigado, presidente.